Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos começar agora falando de geometria analítica, beleza? Vamos começar aqui com distância entre dois pontos. Então nós vamos tomar aqui o plano cartesiano. Sobre esse plano cartesiano, nós vamos considerar um ponto A de coordenadas XA e YA. Agora nós vamos considerar um outro ponto B de coordenadas XB e YB. Nós queremos determinar aqui a distância de A até B. Moçada, veja que a distância de x de A até o x de B é calculada da seguinte forma. Eu quero isso aqui, ó. Então basta pegar essa parte maior menos a menor. Então vai ficar xb menos xa. Da mesma forma, em relação a y, basta pegar esse y de B menos o y de A. Gente, notem que essa parte destacada em vermelho aqui formou esse triângulo aqui, é um triângulo retângulo, certo? E num triângulo retângulo, a gente já sabe aqui que a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Então, a distância de A até B, que é o que nós queremos, ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado, vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Então, vai ficar x de B menos x de A ao quadrado, mais o y de B menos o y de A ao quadrado. Operação inversa à exponenciação, então nós vamos ter o quê? Raiz quadrada do x de B menos o x de A ao quadrado, mais o y de B menos o y de A ao quadrado. Pronto, gente. Esta aqui é a nossa forma para calcular a distância entre dois pontos. Mas se for preciso calcular o ponto médio de um segmento, pessoal, nós vamos fazer o mesmo raciocínio. Olha bem, nós vamos considerar aqui um plano cartesiano, nós vamos tomar dois pontos sobre esse plano cartesiano e aqui está o nosso segmento. Então, dado esse segmento, eu quero as coordenadas de um ponto médio, ou seja, o ponto que está no meio. Está no meio, vai dividir isso aqui em dois iguais, certo? Então, para determinar tanto a abscissa quanto a ordenada desse ponto médio, basta fazer o seguinte. Vai ser a média aritmética entre as abscissas de cada um dos pontos, tá bom? Então, basta fazer o x de A mais o x de B sobre 2. Para calcular o y, você vai usar o mesmo raciocínio. Vai ser o y do ponto A mais o y do ponto B sobre 2. Pronto. Com isso aqui, você consegue calcular o ponto médio de um segmento. Então, nós utilizamos aqui a média aritmética entre as coordenadas dos pontos. Moçada, agora se você tem um triângulo, então dado um triângulo ABC aqui, ó, sobre o plano cartesiano, então nós precisamos às vezes calcular também as coordenadas do baricentro do triângulo. Então olha só, o baricentro ou centro de gravidade é a mesma coisa. Para calcular aqui nós vamos utilizar o mesmo raciocínio de ponto médio, gente. Então as coordenadas dele vai ser dada da seguinte forma, vai ser a média aritmética entre as coordenadas dos vértices do triângulo. Então para calcular o x de G aqui, basta fazer o x de A mais o x de B mais o x de C e tudo sobre 3. Da mesma forma, se eu preciso calcular o y do ponto G, o que nós vamos fazer? Vai ser o y de A mais o y de B mais o y de C sobre 3. Sobre 3 porque nós temos 3 vértices, né, gente? Então é isso aqui, ó. Então as coordenadas do baricentro do triângulo são determinadas dessa forma. Agora, se você precisar calcular a área de um triângulo, pessoal, vamos colocar aqui o plano cartesiano e um triângulo aqui, ó, de coordenadas A, B e C sobre esse plano cartesiano. Primeira coisa a fazer, pessoal, é calcular o determinante. Para isso, nós vamos considerar aqui, ó, o nosso determinante. Vamos colocar as coordenadas de cada um dos vértices. Então, as coordenadas de A serão x de A e y de A. As coordenadas de B, x de B, y de B. E as coordenadas de C serão x de C e y de C. E essa última coluna aqui, ó, você vai preencher com a unidade. Agora é só resolver esse determinante utilizando aqui a regra de Sarri e pronto. Achou o valor do determinante? A área será calculada da seguinte forma. Colocamos aqui um traço de fração. Na parte de cima, nós vamos colocar o resultado desse determinante aqui em módulo. Por que tem que ser em módulo, pessoal? Porque o valor de uma área é positiva, certo? E o resultado disso é só dividir por 2. Pronto, gente. Então, com isso aqui, nós calculamos a área de um triângulo lá na geometria analítica. Tranquilo? Show de bola? Então é isso aí, pessoal. Fiquem ligados aí no canal de matemática do professor Joaquim. Se você gostou, deixe um like aí e compartilhe com seus amigos. Se você for novo por aqui, se inscreva no nosso canal, gente, porque tem muita questão resolvida aqui somente para te ajudar, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!